Seja bem-vindo a mais uma aula de Introdução ao Cálculo, Trigonometria e Números Complexos. Hoje, a nossa terceira aula é a respeito de função exponencial e função logarítmica. Na primeira aula, nós abordamos o termo função de uma forma geral. Falamos de domínio, contradomínio, imagem. Na segunda aula, nós falamos de função do primeiro grau e função quadrática, né? E hoje, na terceira aula, vamos falar então de função exponencial e função logarítmica. E aí, por que será que estudamos esses tipos de funções? Nós vimos que as funções elas estão relacionadas diretamente ao cotidiano das pessoas. Nós vimos aquele exemplo do posto de combustível, onde tínhamos ali uma relação entre grandezas. O litro do álcool com o valor a ser pago pela quantidade de álcool que fosse abastecida naquele posto de combustível. Então, essa relação entre duas grandezas, nós chamamos de função. Então, entre outros exemplos que podemos relacionar funções com o cotidiano. E aí? E a função exponencial? Por que é importante estudarmos esse tipo de função? A função exponencial, ela serve para representar ou um crescimento, quando nós temos um crescimento muito rápido, um crescimento acelerado, ou um decrescimento. Por exemplo, o crescimento de bactérias em uma determinada colônia. Dependendo do tipo de bactérias, ela se reproduz muito rápido, então é um crescimento bem acelerado. Então, nós podemos representar, por exemplo, por uma função exponencial. Nós vamos ver o gráfico de uma função exponencial. Nós vimos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, de uma função do segundo grau é uma parábola, e nós vamos ver o gráfico de uma função exponencial, que ele tem uma particularidade. E se tem um decrescimento? Por exemplo, radioatividade, a meia-vida que nós falamos, né? Conforme o tempo vai passando, essa meia-vida, seja de um elemento radioativo, ela pode diminuir. Então, conforme o tempo for passando, tem um decrescimento. Um outro exemplo é quando você compra um carro, ou um automóvel, ou seja, uma casa, um apartamento, e conforme o tempo for passando, esse veículo, esse imóvel, ele é desvalorizado. O preço, né, ele vai se desvalorizando. Então, nós também podemos representar por uma equação exponencial. Só que aí ela não vai ser mais uma função exponencial crescente, mas sim uma função exponencial decrescente. Vamos ao quadro ver, então, o que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, nós veremos potenciação e função exponencial. Então, relembraremos a respeito da potenciação, porque ela irá nos auxiliar na resolução das funções exponenciais das equações e também algumas propriedades dos logaritmos e suas características. Então, o que espera-se com a aula de hoje é que você consiga compreender o que são potências, suas propriedades, equações exponenciais e suas características. E também aplicações de logaritmos e função logarítmica, bem como as propriedades desse conceito matemático. Então, como eu disse, a função exponencial, ela serve para representar, né, então para descrever quando uma coisa pode crescer ou decrescer de forma muito rápida, como esses dois exemplos que eu dei. E ainda, as funções exponenciais, elas possuem muitas aplicações na própria matemática, mas também em outras áreas, como na química, na engenharia, na física, na economia, na biologia, entre outras áreas. Então, como eu dei aquele exemplos, um outro exemplo, né, além do decrescimento radioativo, do crescimento de bactérias, nós temos também o crescimento populacional, que é um bom exemplo. Então, ele não vai crescer em linha reta, né? Conforme o tempo vai passando, eu tenho o mesmo crescimento, por exemplo. Então, pode ser que tenha um crescimento muito acelerado, como também pode ser que tenha um crescimento desacelerado. Então, nós podemos representar o crescimento populacional, por exemplo, como uma função exponencial. Antes de vermos o que é uma função exponencial, a sua definição, nós vamos ver algumas propriedades de potência.
Por quê? Porque essas propriedades irão nos auxiliar na resolução dessas funções, nas resoluções de equações exponenciais. Acompanhem comigo, então, potenciação. Vamos relembrar. Então, potenciação, né? A potência, ela quer dizer o quê? A multiplicação repetida de uma mesma parcela. Então, quando eu tenho um número positivo e eu tenho essa potenciação, o meu resultado também será um número positivo. Por exemplo, eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado. Aqui, então, 3 ao quadrado. O que é base e o que é expoente? O 3, ele é chamado de base da nossa potência. E o 2, ele é chamado de expoente. E a potência é o resultado que nós conseguimos encontrar. Então, aqui, 3 ao quadrado. O que esse elevado ao quadrado, esse expoente, ele representa? Ele representa que eu preciso fazer a multiplicação da base 2 vezes. Por isso que eu tenho representado aqui, 3 vezes 3, que é igual a 9. E 3 ao cubo, como que seria? A minha base é o 3 e o expoente também é 3. Então, eu tenho que fazer a multiplicação da base 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, por isso que tenho aqui, ó, um número positivo. Então, eu tenho 3 ao quadrado. A minha potenciação, né? A minha potência, eu consigo um valor também positivo. E quando eu tenho um número negativo, se o meu expoente ele for ímpar, eu tenho também negativo, mas se o expoente ele for par, eu vou ter um valor positivo. Por exemplo, menos 3 elevado ao cubo. O menos 3, ele é a minha base. O 3 é o expoente. Então, eu tenho que fazer essa potência. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação repetida de uma mesma parcela. Então, qual vai ser a parcela que eu vou repetir? A base, que é o menos 3. E quantas vezes eu vou repeti-la? O expoente, que é 3. Por isso que eu tenho aqui menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quando eu tenho um número negativo, eu preciso relembrar uma outra coisa. Aqui, nesse caso, eu preciso fazer o jogo de sinal entre esses números. Vamos primeiro fazer a multiplicação e, logo após, fazer o jogo de sinal. Ou a regra de sinal, da forma que vocês queiram. Então, ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Vamos lá, para o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Por isso, ficou menos 27. Agora, aqui nós temos menos 2 elevado à quinta potência. Menos 2 é a base e 5 é o expoente. Então, a base, ela vai ser multiplicada 5 vezes. Então, a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. E agora, precisamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Pela regra de sinal, então, nós temos que o valor é negativo. E se eu tivesse um número negativo, só que o expoente fosse par? Olhem aqui. Então, menos 5 ao quadrado ficaria menos 5 vezes menos 5, que é igual. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Então, aqui, nós já teríamos um valor ou um resultado
positivo. Então, aqui, quando eu tenho um número negativo e esse número negativo tem um expoente ímpar, o resultado será negativo. Agora, quando eu tenho negativo e o expoente é par, logo eu terei um resultado positivo. Então, essa é uma primeira regularidade que nós podemos encontrar na potência. Sempre observando o quê? Qual que é a base, qual que é o expoente. Lembrando que a base, só para ficar mais fácil, um linguajar mais fácil para entendermos, a base é o valor que está embaixo e expoente é o valor de cima. Então, eu vou multiplicar a base de acordo com o valor que eu tenho no expoente. E essa regularidade qual é? Então, é o seguinte, se eu tiver um número negativo na minha base e o expoente for ímpar, no final eu vou ter um valor da potência negativo. E se eu tiver um número negativo e o expoente for par, o meu resultado no final, ele será positivo. Acompanhe comigo mais um exemplo de potenciação, uma outra propriedade. Aqui é uma outra onde eu tenho A elevado a N. O A é a base, que é o valor que eu vou estar multiplicando. Mas quantas vezes eu vou multiplicar esse valor? N vezes. Então, o N é o número de vezes que eu vou multiplicar, que eu multiplico a minha base. Então, o número de vezes que multiplico a base. Temos aqui exemplos. 2 elevado à quinta potência. Então, nós temos ali 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olhem aqui, a base é 2 e o expoente é 5. Então, por isso que a nossa base, ela apareceu 5 vezes. E multiplicando, então, nós temos 32. Aqui eu já tenho uma base, ó, negativa, então é menos 2 ao cubo. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A base era menos 2 e ela foi multiplicada 3 vezes, então, de acordo com o nosso expoente. Lembrando da regrinha que eu falei anteriormente, ó, quando nós temos uma base negativa e um expoente ímpar, o nosso resultado da potência aqui ele é negativo. Então, por isso, menos 8. E 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Uma outra propriedade é aquela propriedade onde eu tenho duas potências, né? Quando eu tenho uma multiplicação de potência. Então, quando eu tenho duas potências, quando eu multiplico duas potências, então, a potência a elevado a n vezes a potência a elevado a m, ó, podemos observar que a base é a mesma, a base é A. O que eu faço com os expoentes? Então, eu somo os expoentes. Olha um exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Como que eu posso fazer isso? A base é a mesma, então eu vou repetir a base. E os expoentes eu vou somar. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 2 à quinta. 2 à quinta, nós vimos anteriormente que é 32. Uma outra forma de fazermos, e para comprovarmos que essa propriedade é válida, olhe, nós poderíamos, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Vezes, eu continuo aqui que eu tenho uma multiplicação, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho quanto? A base é 2, mas quantas vezes eu estou multiplicando esse 2? 5, 2 à quinta, que retoma o que nós já vimos aqui. Então, essa é uma propriedade válida. Aqui nós temos um outro exemplo, menos 2 elevado. Lembrando, quando não aparece aqui o expoente, ele é sempre 1. Então, menos 2 elevado a 1 vezes menos 2 ao quadrado. Bases iguais, posso fazer o quê? Somar os expoentes. Então, fica menos 2 elevado a 1 mais 2. Então, vai ser menos 2 ao cubo, que é igual a menos 8.
Lembrando que quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, a minha potência é um valor negativo. E aí nós podemos generalizar, né? Quando eu tenho multiplicação, aqui eu já não tenho mais a multiplicação desses de números, né? Mas nós temos aqui algumas incógnitas, como por exemplo o x. O x, quando ele também não tem um valor no expoente, vai ser sempre 1. Como eu tenho bases iguais, e é o x, então vai ficar x é a minha base, eu vou repetir, e eu somo os expoentes, então x ao quadrado. 1 mais 1, 2. E aqui, x ao quadrado vezes 2x. Como que vai ficar? Aqui, eu poderia escrever assim. O 2, eu posso passar para frente, porque aqui nós temos uma multiplicação, então a ordem, né, não vai fazer diferença. Então, eu posso fazer 2 vezes x ao quadrado vezes x. Então, isso vai ficar como? O 2, quando não tem o expoente, é sempre 1. E aqui nós temos bases iguais. Repetimos a base e somamos o expoente, 2x ao cubo. E aqui, como que vai ficar? Lembrando ali que nós precisamos obedecer o sinal. Mas ali temos a mesma base, então vai ser x é a base. Os expoentes nós temos 2 e 3. 2 com 3, 5. E obedecemos ali o sinal de negativo. Então, por que essa propriedade? Essa propriedade, ela nos auxilia porque nós temos ali uma operação de multiplicação de vários fatores, né? Então, eu tenho ali duas potências se multiplicando. E com o auxílio dessa propriedade, eu consigo ter uma única notação. Eu não preciso mais ter duas potências, e apenas uma única potência. E é mais fácil de se trabalhar com uma única potência. Vamos ver uma outra propriedade. A propriedade 3. Então, eu tenho ali uma multiplicação de uma potência por um expoente. E aí, como que vai ficar? Nós multiplicamos os expoentes. Então, aqui nós temos que 2 ao quadrado é a potência ainda elevado à terceira. O que que a gente faz? Nós multiplicamos os expoentes. Mas e por que que isso acontece? Ó, se eu tenho 2 ao quadrado, ele está elevado à terceira. Então, a minha base é o 2 ao quadrado elevado à terceira potência. Então, quando eu tenho a potência, quando eu tenho o expoente, eu vou escrever a base, a quantidade de vezes que eu tenho no expoente. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aqui, ó, podemos utilizar a propriedade anterior. Eu tenho a mesma base sendo multiplicada, então eu posso repetir a base. E o que que eu faço com os expoentes? Somo, fica 2 à sexta. E aqui, então, nós temos uma propriedade que nos auxilia quando eu tenho uma multiplicação de uma potência, né? Onde eu preciso fazer a multiplicação desses expoentes. E menos 2 ao quadrado fica 2 ao quadrado. Por quê? Porque aqui é como se eu tivesse o 1, ele não está, mas lembrando, né? É como se eu tivesse o número 1 ali no expoente. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Então, ali nós temos, fica o menos 2 vezes o menos 2. E aí, vamos fazer a generalização. Quando nós temos aqui o 1, 2 vezes 1, 2. Nós vimos na propriedade anterior. E aqui, 2x ao quadrado elevado ao cubo. Então, nós temos ali 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Nós podemos colocar todos os números à frente. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado. 2 vezes 2, 4, vezes 2,
8. 8. Aqui nós temos, ó, potências da mesma base sendo multiplicadas. Então, de acordo com a propriedade, nós podemos repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho x elevado 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, temos como resposta 8x elevado à sexta. Professora, preciso todas as vezes fazer isso? Não. Aqui a propriedade já nos garante que nós podemos fazer direto. E aqui, ó, então vai ficar. Aqui nós já temos o resultado, 27x ao cubo. Por quê? Temos 3 ao cubo, que é 27, e x elevado ao cubo, que é o próprio x elevado ao cubo. Então, essa foi mais uma propriedade. Uma outra propriedade é quando eu tenho um expoente negativo. Nós podemos observar que até esse momento nós só trabalhamos com potência de expoente positivo. Mas e aí? Quando eu tenho um expoente negativo, o que eu preciso fazer para também trabalhar com potência? Isso é muito importante, porque às vezes pode ser que apareça uma potência que tem um expoente negativo. Daí a necessidade, a importância de sabermos o que fazer e como fazer. Vamos ao quadro ver essa outra propriedade. Então, A elevado a menos N. Como que o que eu tenho que fazer então, né? Quando eu tenho um expoente negativo, eu preciso fazer o quê? A minha base, ela é positiva, ela é o A. E essa é um A, né? Um valor, um número inteiro, nesse caso, elevado a menos N. O menos N, então, quando eu tiver um expoente negativo, eu preciso inverter a minha base. O A, ele está no numerador, e o 1, ele não aparece aqui, mas ele é um denominador. Então, sempre que eu tiver um número e eu não tiver um denominador, o denominador dele sempre será 1. Então, aí eu inverto. Por que inverter? Para eu ter um expoente positivo. Então, eu fico com 1. 1, ele era um denominador, ele foi para o numerador, e o A, que era o numerador, ó, ele ficou no denominador. Então, fica 1 dividido por A elevado a N. Observando que eu não tenho mais o expoente negativo, agora ele ficou positivo. Aqui, então, nós temos 1 sobre A elevado a N. Mas, professora, olhem aqui. 1 elevado a N, independente de qual seja o valor de N, vai ser sempre 1. 1 ao quadrado, 1. 1 elevado a décima, 1 elevado a 100 sempre vai ser 1. Então, por isso que ficou 1. E A elevado a N. Então, sempre que nós tivermos um expoente negativo, nós precisamos fazer essa inversão da base. Essa é uma propriedade importante porque ela vai nos auxiliar muito na resolução das questões, de questões que envolvem equações exponenciais. E aí, como que vai ficar? 2 elevado a menos 2. Então, aqui nós temos um 1 no denominador. Eu inverto, o 1 que era denominador veio para o numerador e o 2 ao quadrado que estava no numerador veio para o denominador. Então, fica 1 sobre 4. 2 ao quadrado, 4. E aqui, menos 4 elevado a menos 3. Lembrando que quando não tenho denominador é 1. O 1, que era denominador, ele ficou numerador. E o menos 4, que era numerador, vira agora, fica, né, como um denominador. Menos 4 ao cubo vai ser 1 sobre 64. Então, aqui temos menos 1 sobre 64, porque nós temos uma base negativa e o expoente é ímpar. E x elevado a menos 1. Vamos lá. O denominador é 1. 1 que era denominador fica numerador e o numerador fica como denominador. Temos ali, então, 1 sobre x. E o x elevado a menos 3, o denominador é o 1. E aí, ele era denominador,
invertendo a base, vai ser o numerador. E o numerador, que era x elevado a menos 3, fica x elevado ao cubo. Então, temos aí mais uma propriedade. Essas propriedades, como eu disse, elas vão nos auxiliar no momento que fizermos a resolução de equações, a resolução de funções exponenciais. Daí a necessidade de sabermos como lidar com essas potências, né? Como utilizar essas propriedades. Nós temos mais uma propriedade, que é a propriedade da divisão. Vamos acompanhar comigo. Então, quando eu tenho duas potências, quando eu tenho a divisão de duas potências com a mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Lá na propriedade que nós tínhamos a multiplicação de duas potências com a mesma base, nós conservávamos a base e somávamos os expoentes. Aqui nós temos a divisão. O que nós fazemos na divisão? Ao invés de somarmos os expoentes, nós subtraímos os expoentes. Vamos ver alguns exemplos dessa propriedade. Então, temos ali 2 elevado ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Como que vai ficar? A base é 2. Como eu tenho uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Lembrando que eu não coloco 1 ali, porque quando ele fica... Eu não preciso representar o 1, mas quando não aparece, nós sabemos que temos ali 2 elevado a 1. Temos ali menos 4 ao cubo dividido por menos 4. A base é o menos 4, elevado a 3 menos 1. Aqui nós também não temos, ó, então é 1. 3 menos 1, 2. Menos 4 ao quadrado, 16. Mas e aí? Por que será que nós podemos fazer isso? Observem comigo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E está dividido por 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Quanto será que vai resultar isso? Se nós fizermos a simplificação, ó, 2 com 2, nós simplificamos e o resultado é 1. 2 dividido por 2, o resultado é 1. Quando nós fizermos a multiplicação de 2 vezes 1 vezes 1, nós temos aqui o 2. Então, por isso que essa propriedade é importante, que a gente não precisa fazer todo esses passos. Então, ela já nos garante que quando eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Aqui temos um outro exemplo, ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado. X ao cubo é x vezes x, dividido por x ao quadrado, que é x vezes x. Se simplificarmos, ó, x com x é 1, dividindo x com x, 1. X vezes 1, x vezes 1, x. Então, nós garantimos essa propriedade. Observem nesse. Aqui nós temos um denominador, o expoente do denominador é maior que o do numerador. Então, nós temos x elevado a 1 menos 2. Por quê? O 1 do numerador menos o 2 do denominador, que ficou x elevado a menos 1. Relembrando pela propriedade que já vimos, quando nós temos expoente negativo, nós precisamos fazer a inversão da base. O que era numerador vai ser denominador e o que era o denominador vai ser o numerador. Então, essa foi mais uma e as duas últimas propriedades. Qualquer número elevado a zero, essa é uma propriedade muito importante, ele vai ser sempre 1. Por que será que vai ser sempre 1? Ela vem da propriedade, por exemplo, quando eu tenho 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. É a propriedade anterior que nós vimos. Quando eu tenho a divisão de potências de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E aí eu tenho que 2 é igual 2 menos a potência da base 2. 2 menos 2, ele é igual
a zero. Então, essa divisão é o número dividido por ele mesmo. E toda divisão de um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Então, por isso que 2 elevado a zero é 1. Eu poderia fazer a mesma coisa por 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado por 3 ao quadrado vai dar 1. E a gente pode representar por 3 elevado a zero. E a última propriedade que nós veremos é a propriedade quando eu tenho dois números multiplicando e eu tenho o expoente. Dessa maneira, eu posso separar em duas multiplicações com o mesmo expoente e bases diferentes. Então, aqui, quando eu tenho dois valores diferentes multiplicados e eu tenho ali um mesmo expoente, esse expoente, ele virá para a primeira base e para a outra base que nós temos. Olha aqui, um exemplo. 2 vezes 3, então eu tenho que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Eu poderia fazer sem fazer essa separação. Eu poderia primeiro fazer a multiplicação e depois elevar ao quadrado. Quanto que é 2 vezes 3? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, nós conseguimos, qualquer valor numérico, nós conseguimos fazer essa relação. Então, sempre terá ali o mesmo resultado. A mesma coisa aqui, menos 2 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Lembrando que esse expoente, ele será atribuído aos dois valores de base que nós temos. E o resultado é 36. Então, aqui nós temos menos x ao quadrado e 3x ao quadrado. Resultando, então, quando eu tenho um valor negativo em expoente positivo, ele fica positivo, x ao quadrado. E lembrando aqui que nós vamos ter 9x ao quadrado, porque é 3 ao quadrado, que é 9, e x ao quadrado, que é x ao quadrado. X ao quadrado vezes 9x ao quadrado, nós temos ali 9x à quarta, porque como temos bases iguais, podemos somar os expoentes. Então, essas foram algumas propriedades da potenciação. Por que essas propriedades? Como eu disse, ela nos auxiliará na resolução das funções e das equações exponenciais e também das logaritmas quando chegarmos o momento de vê-las ainda nessa aula. Agora, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a definição de uma função exponencial. Isso, então, ó, o que são as funções exponenciais? Elas são da forma a elevado a x, em que a base ela é uma constante positiva. E nós temos uma função onde o seu domínio é os reais e o contradomínio são os reais positivos, mas nunca será o zero. Ao vermos, então, essas propriedades, né, elas nos auxiliarão tanto na explicação quanto na definição de função exponencial. Então, quando eu tiver uma função exponencial, o domínio sempre será os reais e o contradomínio sempre vai ser o quê? Valores positivos e nunca será o zero. E aí, ela é definida por f de x igual a a elevado a x, ou pode ser também y igual a elevado a x. Com o a sempre aqui, ó, maior que zero, ou o a diferente de 1. Então, essa base, o a, que é a base da nossa potência, ela sempre tem que ser maior que zero. E o a também tem que ser o quê? Diferente
de 1. Porque se eu tivesse o a valendo 1, ela não seria uma função exponencial. Porque esse 1, ele não estaria dentro do nosso contradomínio. E eu falei que o nosso contradomínio sempre será os reais positivos menos o zero. Aqui eu tenho, então, o exemplo de o esboço de dois gráficos. Um com o A sendo maior que zero, então sendo um A positivo, e aqui eu tenho um A decimal. E nós vamos ver mais adiante qual que é a diferença quando eu tenho um A positivo, um A que é maior, sempre ele tem que ser maior que zero, mas quando eu tenho um A inteiro, um A natural, por exemplo, ali 2, ou quando eu tenho um A decimal, 0,5. Então, nós vamos ver a seguir essa diferença. Vamos agora ver como que se aplica esses tipos de funções exponenciais. Então, nós temos ali uma situação, um exemplo. Duas funções f e g fornecem o número de ratos e o número de habitantes de uma certa cidade em função do tempo t em anos, respectivamente, num período de 0 a 5 anos. Suponha que no tempo inicial t igual a 0, existam nessa cidade 100 mil ratos e 70 mil habitantes, e que o número de ratos dobra a cada ano e que a população humana cresce 2.000 habitantes por ano. Encontre as expressões matemáticas das funções f e g e o número de ratos que haverá por habitante após 5 anos. Então, ali, nós temos duas situações. O que acontece? A população de ratos, por exemplo, ela vai dobrar de acordo com o tempo, de acordo com os anos passados. E a população, ela vai ter uma quantia a mais de 2.000 pessoas a cada ano que passa. Então, quando nós olhamos, ao lermos ali, vai falando que a quantidade vai dobrar. Então, quer dizer que essa quantidade de ratos vai aumentar mais rápida do que a quantidade de pessoas. Então, ali nós já temos uma função exponencial. Lembrando que, no início da nossa aula, eu disse que, que a função exponencial ela iria nos auxiliar para quando temos um crescimento acelerado ou um decrescimento acelerado. Vamos então na Câmara de Documentos ver a resolução desse exemplo. Então, temos ali a quantidade inicial de ratos. Quando eu tenho um t igual a 0, temos uma quantidade de 100 mil ratos. Quando eu tenho passado um ano, a quantidade de ratos dobrou, então vai ser 2 vezes a quantidade inicial, que era 100 mil. Quando passado 2 anos, eu vou ter o dobro da quantidade que tinha no tempo 1. Então, por isso, 2 vezes os 100 mil. Passado 3 anos, eu vou ter o dobro da quantidade que eu tinha no ano anterior, que era 2 vezes 2 vezes os 100 mil. Aqui, nós podemos observar uma regularidade entre elas. Olhem aqui. No tempo inicial, que era 0, partiu de 100 mil ratos. Aqui, eu posso chamar o 2 elevado a 1 quando passou um ano. Porque aqui, ó, esse 1, ele vai representar um ano. Aqui, ó, o 2, ele já está multiplicando 2 vezes, então eu tenho um 2 ao quadrado, porque esse passou 2 anos. Passado 3 anos, eu posso escrever como 2 ao cubo vezes o 100 mil inicial, que era o que tinha lá no início de ratos. Então, por aqui eu posso montar uma função exponencial, onde que vai variar de acordo com o tempo. Então, vai sempre dobrando essa quantidade. Então, primeiro tinha 100 mil, depois veio o dobro de 100 mil, depois veio o dobro da quantidade anterior, então está sempre dobrando. Então, por isso, nós conseguimos fazer essa generalização. O que está mudando é sempre o tempo. Então, por isso, 2 elevado a t
vezes 100 mil. Nós podemos escrever essa função da seguinte maneira. E se fossem os habitantes? E aí? Quanto seria? A quantidade inicial de habitantes era 70 mil. Passado um ano, era 70 mil mais 2 mil. Passado 2 anos, tínhamos 70 mil mais os 2 mil do ano anterior, mais os 2 mil desse segundo ano. Passado 3 anos, nós tínhamos a quantidade do ano anterior mais os 2 mil. Aqui nós também conseguimos uma regularidade entre elas, ó. 70 mil, o ano inicial é o zero, então vai ser 0 vezes o 2 mil, então não vai mudar o valor. 70 mil mais 1 vezes os 2 mil, 70 mil mais 2 vezes 2 mil, 70 mil mais 3 vezes 2 mil, ó. 3 vezes que aparece o 2 mil. Aqui nós também conseguimos uma regularidade, ó. Quem está mudando é sempre o tempo. E o 2 mil é o valor que eu vou multiplicar pelo tempo que eu quiser encontrar. Aqui nós também conseguimos uma função. 70 mil mais 2 mil vezes t, porque é o t aqui que está variando. E ali no enunciado, pede para a gente encontrar as funções. Então, a letra A nós fizemos ali as expressões, desculpem. E na B, pede o número de ratos que haverá por habitantes após 5 anos. Então, quando nós substituirmos o t por 5, nós conseguimos encontrar essa quantidade. Então, vai ser 100 mil vezes 2 elevado à quinta. Então, como que eu consigo resolver ali 2 elevado à quinta? Nós acabamos de ver sobre potência. Então, vai ser o 2, ele vai ser multiplicado 5 vezes. Então, tendo como resultado 32. Então, passados 5 anos, teremos 3 milhões e 200 mil ratos. E habitantes? Qual será a quantidade? Então, voltamos na G de T, que é 70 mil mais 2 mil vezes 5, que é o tempo que está pedindo. 70 mil mais 2 mil vezes 5, 10 mil. Passados 5 anos, terá ali 80 mil habitantes. Só que quer o número de habitantes que haverá, o número de ratos que haverá por habitante. Então, nós temos ali uma relação da quantidade de ratos pela quantidade de habitantes. Temos 3 milhões e 200 mil ratos para 80 mil habitantes. Então, no final, terá 40 ratos por habitante. Então, essa é uma situação que envolve uma função exponencial. Observando ali que a quantidade de ratos, ele vai, de acordo com o tempo, sempre sendo multiplicado por 2. Então, dobrando, que é o que diz no enunciado. Olha ali, ó. O número de ratos dobra a cada ano. Então, nós vimos ali um exemplo de uma função exponencial. Nós teremos agora uma atividade. Eu vou deixar um tempo para vocês resolverem e em seguida eu retorno com a correção.
Olá, então retornamos com a correção dessa atividade. Acompanhe a correção na Câmara de Documentos. Então, no enunciado, nos dizia que um automóvel ele vai se desvalorizando de acordo com essa função. Lembra que no início da nossa aula eu dei o exemplo da desvalorização ou do crescimento, né, que nós poderíamos atribuir essa situação, poderíamos utilizar a função exponencial para esses tipos de situação? Nesse exemplo, nós temos então a utilização dessa função exponencial, só que aqui tem um decrescimento. Então, na alternativa A pedia, quanto valerá o automóvel depois de 4 anos que foi comprado? Então, nós precisamos fazer a substituição do tempo valendo 4, então C de 4, que vai ser 38.000 vezes 0,9 elevado à quarta potência. Isso nós podemos fazer na calculadora e obtemos um resultado 0,6561. 38 vezes 0,6561, conseguimos ali que o valor desse carro, passado 4 anos, vai ser de R$ 24.931,80. E passados 6 anos, quanto será que esse carro vai valer? Da mesma forma, então, substituímos o T por 6 e o valor, o preço, né, desse carro será R$ 20.194,76. Então, nós vimos ali a utilização dessa função exponencial. Agora, nós veremos o esboço do gráfico de uma função exponencial. Quando eu tenho um A maior que zero, quer dizer que eu vou ter uma função exponencial crescente. Quando eu tiver um A menor que zero, eu vou ter uma função exponencial decrescente. Vamos ao quadro ver esse exemplo. Então, veja a construção do gráfico da função né, t de x 2 elevado a x. Como que a gente pode fazer isso? Aqui na Câmara de Documentos eu trouxe então quais são os pontos e como nós podemos fazer para a construção desse gráfico. Primeiro, é importante que nós representamos, né, atribuímos 3 valores para o valor de x. A função é 2 elevado a x e eu atribuí valores, ó. Então, eu atribuí um valor negativo, o zero e um valor positivo. É uma indicação de sempre que formos fazer a construção de um gráfico, atribuirmos um valor negativo, o zero e um valor positivo, porque aí nos dará 3 pontos que nós conseguiremos fazer a identificação desse gráfico. E aí eu substituo o valor. Então, o x vale menos 1. 2 elevado a menos 1, lembrando lá pela propriedade, quando nós temos uma potência de expoente negativo, invertemos a base, então nós temos ali meio, que também pode ser representado como 0,5. Então, aqui nós temos o ponto A, menos 1 no x para 0,5 no y. T de zero, então vai ser 2 elevado a zero. Lembrando, por uma outra propriedade, que qualquer número elevado a zero é 1. E a T de 1, que vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Aqui nós temos agora os 3 pontos. O ponto A, menos 1 e 0,5, o ponto B, 0 e 1, e o ponto C, 1 e 2. E aqui eu marquei os pontos, ó. Como que ele está... Aqui eu tenho o 1 e o 2, aqui eu tenho menos 1 e 0,5, e nós temos aqui o 0 e o 1. Os pontos estão marcados. Após marcar os pontos, eu faço a ligação desses pontos. Aqui, como o A ele era maior que 0, ó, nós tínhamos ali o 2, né? Ele era maior que 0. E, nesse caso, maior que 1, desculpem, tivemos ali
uma função crescente. Eu trouxe também esse gráfico feito no GeoGebra. Então, ele é um software, né, que a gente pode utilizar. E aí, temos então a representação dessa função. Lembrando que ele nunca, ó, essa função exponencial, ela nunca vai tocar o eixo x. Aqui ele fica bem próximo, mas nunca vai tocar o eixo x. Lembrando lá que o nosso valor o nosso a, ele vai ser sempre maior que zero, né? Que nós vimos na definição de função exponencial, e diferente de 1. Só que o nosso a, ele também pode estar entre o 0 e o 1, que é o que acontece nesse exemplo aqui, ó. Nós temos uma função exponencial onde o a, agora ele vale meio, ó, 0,5 ou 1/2. Aí aqui nós temos uma função decrescente, ó, e não mais uma função crescente como nós tínhamos anteriormente. Nós teremos agora uma atividade e eu já vou resolvê-la com vocês. No quadro, isso, então, eu peço para vocês fazerem a representação gráfica dessa função. E aí, professora, como será que nós fazemos para fazer essa representação? Como que pode ser feito? Como eu disse anteriormente, é importante você escolher 3 pontos. Um valor negativo, o 0 e um valor positivo. Então, você atribui 3 valores para x e encontra o valor do y. Marcado esses 3 pontos, nós conseguimos fazer a ligação desses pontos e o esboço desse gráfico. Vamos ver na câmera de documentos já o esboço desse gráfico. Aqui, então, nós temos da função 3 elevado a x. E, então, esse gráfico eu fiz, a representação gráfica dele eu fiz pelo GeoGebra e vocês também podem fazer essa utilização. No nosso fórum, eu vou deixar disponível para vocês eu vou deixar disponível para vocês o link onde pode acessar e fazer para vocês fazerem uso desse software para ver que ele é um rico software que pode ser utilizado de diversas formas. Por exemplo, na aula anterior, onde nós tínhamos lá retas e equações, a equação de segundo grau, que forma uma parábola, nós também conseguimos fazê-lo da forma que conseguimos identificar quais são as raízes, qual é o ponto de máximo, o ponto de mínimo daquelas funções que vimos na aula anterior. Nós vimos então a representação gráfica, vimos uma situação onde podemos utilizar as funções exponenciais. E agora nós vamos ver a equação exponencial, como podemos resolver equações exponenciais. Acompanhe no quadro comigo. Então, eu tenho ali o exemplo de 2 funções exponenciais. Então, como que nós fazemos para resolver essa equação exponencial? Eu trouxe já resolvido para nós acompanharmos aqui na câmera de documentos a resolução dessas equações exponenciais. Mas e aí? Como que nós podemos fazer a utilização podemos fazer a resolução dessa equação exponencial? Lembrando que quando nós temos um número e eu tenho 1, como que eu posso escrever 1 em forma de potência? Eu posso escrever isso. Nós vimos, de acordo com as propriedades, que
essa transformação, ela pode ser realizada. E aí, como que nós fazemos essa resolução dessa equação exponencial? Eu trouxe, então, já resolvida essa equação, acompanhem comigo. Então, nós temos ali que 3 elevado a x ao quadrado mais 4x é igual a 1. Essa foi a equação. Para resolvermos a equação, nós precisamos ter dos dois lados da igualdade bases iguais. Por quê? Quando nós temos, então, essas bases iguais, eu consigo igualar os expoentes. Então, se eu tenho bases iguais, eu também consigo ter expoentes iguais. E aí, 1 eu posso escrevê-lo como 3 elevado a 0. Lembram? Por uma propriedade que qualquer número elevado a 0 é 1. E aí, quando eu tenho bases iguais, eu consigo ter expoentes iguais. Por isso, aqui eu tenho que x ao quadrado mais 4x é igual a 0. Aqui, eu posso resolver essa função, essa equação, desculpem, isolando o meu x. Então, uma forma de resolver isolando o meu x. Então, eu coloco o x em evidência, ou também poderia resolver por fórmula de Bhaskara, da forma que vocês acharem melhor. Então, x em evidência, x vezes x, eu tenho x ao quadrado, então x mais 4, x ao quadrado dividido por x, x, 4x dividido por x, eu tenho 4. Tudo isso é igual a 0. Como eu tenho uma multiplicação de valores, ou esse x vai ser igual a 0, ou x mais 4 é igual a 0. Então, nós já temos que um x é igual a 0. X mais 4 é igual a 0. Resolvendo essa equação, nós temos que x é igual a menos 4. Então, qual que é a solução dessa equação? Menos 4 e 0. Lembrando que sempre colocamos primeiro o valor menor e depois o outro valor que temos. E a alternativa B? Como que resolvemos? Nós temos ali uma multiplicação de potências igualado a uma outra potência. Aqui nós temos o 4, o 2 e o 8. Nós podemos escrever o 4 e o 8 em potência de 2. Isso vai nos auxiliar bastante. O 4 é 2 ao quadrado e o 8, 2 ao cubo. Foi como eu coloquei aqui. E ainda nós teremos a multiplicação da potência pelo expoente. Tá vendo aqui a importância de sabermos as propriedades? Então, por uma das propriedades, nós podemos fazer essa multiplicação dos expoentes. A primeira potência, eu repito porque eu ainda não vou trabalhar com ela. A segunda, ó, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3, 6. Igual 2. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes menos x, menos 3x. Aqui, como eu tenho a multiplicação de potências, ó, eu posso, de potências de bases iguais, conservo a base e somo os expoentes, que foi o que eu fiz aqui. Igualei a outra potência que nós tínhamos do outro lado da igualdade. Lembrando, quando eu tenho bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, 3x menos 1 mais 4x mais 6 é igual a 9 menos 3x. Aqui, nós resolvemos, então, uma equação do primeiro grau que nós vimos na aula anterior. 3x mais 4x, 7x, menos 1 mais 6, 5. É igual a 9 menos 3x. Nós podemos deixar x de um lado da equação e os valores do outro lado. Então, fica 7x mais 3x é igual a 9 menos 5. 7 mais 3, 10x é igual a 4. E aí, eu tenho 10x, eu posso dividir ambos os lados. Lembrando que o que eu faço de um lado, eu preciso realizar do outro lado. X é igual a 4 décimos, fazendo a simplificação, dividindo o numerador e o denominador por 2, nós temos 2 quintos. Então, a solução dessa
equação exponencial é 2/5. Ao vermos a resolução, o desenvolvimento da resolução dessa equação, nós podemos observar como foi importante, no início da aula, vermos aquelas propriedades da potenciação. Então, é muito importante atribuirmos esses valores. Nós teremos agora uma atividade. Então, como nós vamos fazer? Eu vou resolver a letra A dessa atividade agora, aqui, e a letra B eu peço que vocês enviem pelo fórum a resolução dessa atividade. E aí, no fórum, nós vamos discutir, caso surja alguma dúvida e algum questionamento, né? Então, vocês vão resolver e mandarem pelo fórum essa resolução da atividade. Vamos à resolução da letra A dessa atividade. Então, nós temos aqui na câmera de documentos a resolução da letra A. Então, 2x mais 1, 2 elevado a x mais 1 é igual a 8. E aí, lembrando que nós podemos escrever o 8 em forma de potência. Então, aqui nós temos o 8 em forma de potência. E aí, foi o que eu fiz nessa atividade. 2 elevado a x mais 1 igual a 8. O 8 nós podemos escrever como x elevado ao cubo. Como nós já temos bases iguais, podemos igualar os expoentes. Nós podemos igualar x mais 1 igual a 3. Então, x é igual a 3 menos 1, x é igual a 2. Temos, então, a solução dessa atividade da alternativa A como valendo o 2. Então, como eu disse, a alternativa B, eu peço que vocês enviem a resposta pelo fórum e aí nós vamos conversando, discutindo como fazer a resolução dessa atividade. Até esse momento, nós falamos das funções exponenciais. Vimos que pode ser uma função crescente, uma função decrescente. Agora, nós vamos falar das funções logarítmicas, das equações. E antes de começarmos a falar das funções e das equações, nós também precisamos ver algumas propriedades dessas funções e equações logarítmicas. Vamos ao quadro ver. A função logaritmo, então, agora nós vamos falar desses logaritmos. O que é um logaritmo? O logaritmo, ele é a razão entre números, né? Então, ele foi desenvolvido como forma de notação e acreditava-se que esses números, eles poderiam ser escritos como uma potência de base 10. E logo veio, então, esses logaritmos vieram para auxiliar essa situação. E essas propriedades também, como nós temos as propriedades das funções, nós temos também a propriedade dos logaritmos, que vieram então para auxiliar na resolução de cálculos, de operações. Assim como nas funções, né, nós temos as relações entre as grandezas, aqui também nós temos essas relações. E aí, nós temos então aqui uma equação exponencial que nós vimos há pouco que pode ser resolvido de acordo com algumas propriedades que nós vimos. Então, 2 elevado a x é igual a 8, 2 é x. O 8 nós podemos escrever em potência de 2, 2 ao cubo. Aqui nós temos que x é igual a 3. E aí? Nesse caso, nós podemos dizer que o 3 é o logaritmo de 8 na base 2, indicado por log de 8 na base 2, que é igual a 3. E ainda, só existe logaritmo de números positivos. Então, a base do logaritmo elevado à resposta do logaritmo tem que ser igual ao meu logaritmando. Então, ali, ó, nós tínhamos que 2 elevado a x é igual a
8. E aí, eu tenho que o x é igual ao 3. Aqui, quando eu tenho logaritmos, então, eu tenho log de 8 na base 2 é igual ao 3. Por quê? Quando eu faço a base 2 elevado ao logaritmo, que é 3, tem que ser igual ao logaritmando. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Então, o logaritmo, ele veio também da função exponencial. Então, nós temos aí uma relação entre a função, o cálculo, né? Temos, então, uma relação entre o cálculo de um logaritmo com uma equação exponencial. E aí, nós damos alguns nomes, né, a esse logaritmo. Dados os números reais positivos, A e B, com o A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente C, tal que A elevado a C é igual a B. Então, nós temos aqui, ó, o log de A na B é igual a C. Quando nós fazemos o B elevado ao C, tem que dar o logaritmando, que foi o que nós vimos aqui. Então, quando eu tenho a base elevado ao logaritmo, o resultado tem que ser igual ao logaritmando. E aí, nós temos algumas representações. Chama-se logaritmo decimal aquele cuja base vale 10 e pode ser representado por log de B na base 10. Então, quando a base não for apresentada, não tem a notação de base, pode ter certeza que aqui a base é 10. Lembram lá quando nós temos 2 vezes 2 ao quadrado, que vai ser igual a 2 ao cubo? Quando eu não tenho aqui a representação, mas eu já sei que é 1, da mesma forma aqui. Então, quando não aparecer o valor da base, sempre vai ser 10. E já o logaritmo neperiano, ou o logaritmo natural, ele é representado por log de B na base E, ou apenas ln de B. Esse valor E, ele é um número irracional e o valor dele é aproximadamente 2,71. E nós podemos escrever uma função exponencial de y igual a e elevado a x. E aí, como eu faço o cálculo de um logaritmo? Para eu fazer o cálculo desse logaritmo, eu preciso também relembrar algumas propriedades. Como nós vimos lá as propriedades da potência. E aquelas propriedades nos auxiliará na resolução desses logaritmos. Na Câmara de Documentos, então, eu trouxe a resolução desses exemplos, né? Então, como que a gente pode calcular? Eu tenho ali o log de 6 na base 6. Então, eu quero saber qual que é o valor desse logaritmo. Então, eu tenho a base, tenho o logaritmando e tenho o valor do logaritmo. Então, lembrando lá pela potência, né? Nós vimos que a base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Por isso que 6 elevado a x é igual a 6. E aí, como que eu posso escrever o 6? O 6, quando ele não tem o expoente, acabamos de comentar isso, é 1. Então, como eu tenho bases iguais, logo, eu consigo dizer que que x é igual a 1. Então, primeiro, né, para eu conseguir determinar esse valor, o que que eu posso fazer? Eu atribuo uma variável. Que variável é essa? A variável x. Por exemplo, poderia atribuir y ou uma outra variável qualquer. E depois eu resolvo a equação exponencial aqui. Como eu tenho bases iguais, eu preciso ter expoentes iguais. Por isso eu posso fazer essa igualdade. Logo, a solução do nosso logaritmo é 1.
O outro exemplo, a alternativa B, nós temos ali o log da raiz de 5 na base 5 é igual a quanto? Eu quero encontrar esse valor. Como eu não tenho esse valor, eu atribuo uma variável qualquer. Aqui nesse exemplo, eu atribuí x. E aí? Então, a base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então, 5 elevado a x é igual a raiz de 5. Lembram? Aqui nós podemos relembrar lá do ensino fundamental, do ensino médio, que o número, quando ele está na raiz quadrada, eu posso escrever ele em forma de fração. Então, é 5 elevado a meio, porque o índice da minha raiz é 2. Então, se não aparecer o índice na raiz, eu já tenho que entender que o índice é 2. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a meio. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a meio. Aqui eu tenho a solução desse exemplo, né? Então, a solução é meio. E a letra C? Log de 81 na base 3. Atribuo uma variável, que, por exemplo, a variável x, e vamos fazer a resolução. A base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então, 3, que é a base, elevado ao logaritmo, tem que ser igual ao logaritmando. Professora, mas como que eu sei que 81 é 3 à quarta? Nós podemos fazer o quê? A fatoração desse valor. Foi o que eu fiz aqui, ó, fatoração por números primos. Vou dividindo esse valor até que eu chegue à última divisão, o menor valor possível. Então, aqui o 3, ó, ele foi se repetindo 4 vezes. Então, 81 eu posso escrever como 3 elevado à quarta. Ou você pode também utilizar a calculadora para fazer essa resolução. E aí, então, o 81 eu posso escrever como 3 elevado à quarta. Bases iguais, eu preciso ter expoentes iguais. Então, x é igual a 4. Qual é a solução? A solução é o próprio 4. E o último exemplo que tínhamos ali é o log de 25 na base decimal ali, 0,2, que é igual a x. O x é o valor que a gente quer encontrar, então eu atribuo uma variável qualquer. 0,2 é a base elevado ao expoente, que é igual a 25, que é o logaritmando. 0,2, esse número decimal eu posso escrever como sendo 2 na décima. Lembrando que eu tenho esse número decimal e eu posso escrevê-lo na forma de fração. Por isso, eu escrevi 2 na décima. Elevado a x, que é igual a 25. Aqui eu posso fazer uma simplificação, que fica 1 quinto, que é igual a 25. Olhem, aqui eu tenho 5 e eu tenho 25, então eu posso fazer uma transformação para a base 5, por exemplo. E aí, o 5, que ele era uma fração, eu posso escrevê-lo como expoente negativo. Observem aqui mais uma das propriedades que nós vimos anteriormente, propriedade de potência. Quando eu tenho uma fração, eu posso escrever como expoente negativo quando eu mudo a base. O que era denominador vai para o numerador e o que era numerador vem para o denominador. Só que o meu expoente, ele fica negativo. E o 25 eu posso escrevê-lo como 5 ao quadrado. Como eu tenho bases iguais, então menos x é igual a 2. Aí, mas eu não quero menos x, eu quero o valor de x. Aí o que eu preciso fazer? Multiplico por menos 1. Então, o x é igual a menos 2. Temos, então, a solução dessa equação, desse logaritmo, né? Na verdade. Nós teremos agora uma atividade
E essa atividade eu vou resolver com vocês, que é a resolução desses logaritmos. Como que então nós podemos fazer para resolver esses logaritmos? Acompanhe no quadro comigo. Então, aplique o que você aprendeu nessa aula e calcule o valor dos logaritmos que seguem. Temos ali log de 32 na base 2 e o log de 1/8 na base 0,5. Nós vamos resolver, então, juntos a alternativa A. Então, vamos fazer juntos a alternativa A. Eu trouxe a resolução, tenho aqui na câmera de documentos a resolução dessa atividade. E a alternativa B, eu peço que vocês também mandem a resposta pelo fórum e aí nós discutiremos a respeito dessa resolução. Então, log de 32 na base 2, nós queremos saber qual é o valor desse logaritmo. Como eu não sei o valor, eu atribuo uma variável. Por quê? Porque eu quero saber qual é o valor da base elevado ao meu logaritmo, tem que ser igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a x tem que ser igual a 32. 32 eu posso escrever como 2 elevado a quinta. Então, o x tem que ser igual a 5, porque quando eu tenho, necessariamente, se eu tenho bases iguais, eu terei expoentes também expoentes iguais, desculpem. Por isso que eu tenho que x é igual a 5. Logo, a solução é o próprio 5. Então, como eu disse, a alternativa B, peço que vocês encaminhem pelo fórum. E agora nós vamos ver o quê? Algumas propriedades desses logaritmos. Nós já vimos as propriedades das potências e esses logaritmos, o que pode nos auxiliar na resolução desses logaritmos? Acompanhe no quadro comigo. Então, quando eu tenho o log de x vezes y, quando eu tenho o log, a multiplicação então, o produto, né, desses logaritmos na base B, eu posso escrever o produto como sendo a soma desses logaritmos, sempre na base B. Então, vai ser o log de x vezes y na base B, é o log de x na base B, mais o log de y na base B. 2. Quando eu tenho a divisão de dois logaritmos, né, na base B, eu posso escrever como sendo a subtração. Quando eu tenho o log de x de uma potência, né, então o log de x elevado a na base B, eu posso trazer aqui o a multiplicando e continua log de x na base B. O log de 1 em qualquer base vai ser sempre 0. E quando eu tenho log de b na B igual a 1. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o log de 5 na base 5 vai ser igual a 1. Quando eu tenho a base igual ao meu logaritmando, sempre o resultado do meu logaritmo vai ser 1. E se eu tenho uma base qualquer, por exemplo aqui, base 7, e eu tenho como logaritmando 1, aqui sempre vai ser 0. Então, essas são algumas propriedades que nos auxiliam bastante. E aqui, o log de x na A, eu posso escrever como sendo log de x na base B, dividido pelo log de A na base B. Então, eu posso ter uma base qualquer sendo representada. Então, essa propriedade nos garante fazermos dessa maneira. Temos, então, agora aqui 3 exemplos para calcularmos os logaritmos desses valores, que aquelas propriedades que acabamos de ver nos garante fazermos isso. Então, eu trouxe resolvido aqui na Câmara de Documentos esses exemplos.
Vamos acompanhar, então. Ali, o número 1 diz o seguinte, log de 12. Como que eu posso escrever o 12? Eu posso escrever o 12 como uma multiplicação de 3 por 4, que foi o que eu fiz aqui. E de acordo com uma das propriedades, quando eu tenho o produto de dois logaritmos, eu posso escrever esse produto como a soma desses logaritmos. Então, eu tenho o log de 3 mais o log de 4. E no enunciado foi dado o log de 3 e o log de 4. Então, o log de 3 é 0,477 e o log de 4, 0,62. Então, resultando 1,079. No 2, nós temos ali o log de 0,8. Nós podemos escrever 0,8 como 8 décimos. Então, nós temos um decimal e nós escrevemos em forma de fração. Quando eu simplifico 8 décimos, eu tenho 4 quintos. E, por uma das propriedades, a propriedade da divisão, nos garante que eu posso fazer a subtração dos logs. Então, vai ser o log de 4 menos o log de 5. O log de 4 é 0,602 menos o log de 0,699, resultando em menos 0,097. E o exemplo 3 pedia o log de 144. Eu posso escrever o log de 144 em forma de potências, ó. Então, eu posso fatorá-lo e escrevê-lo em forma de potência. E aí, como eu tenho uma multiplicação, da multiplicação eu tenho a soma desses logs. E por uma das propriedades, o expoente ele vem multiplicando no início do log. Então, 4 log de 2 mais 3 log de 2. Então, nós tivemos ali alguns exemplos, né, desse logaritmo. Nós temos uma atividade envolvendo log. Então, vamos resolver juntos essa atividade envolvendo o logaritmo, né? Então, como será que a gente vai fazer para resolver ali? Log de 80 na base 2, menos o log de 5 na base 2. Então, eu trouxe essa atividade resolvida, podemos observá-la, isso aqui na Câmara de Documentos. Então, lembrando da propriedade, eu tenho ali uma subtração. E pela propriedade, por uma das propriedades do logaritmo, a subtração, eu posso escrevê-la em forma de divisão. Então, como eu tenho logaritmos e as bases são as mesmas, eu posso escrever os logaritmandos como uma divisão, que foi o que eu fiz. Então, log de 80 sobre 5 na base 2. 80 dividido por 5 é 16, e o log 16 na base 2 é igual a 4. Professora, mas como você soube que é 4? Porque a hora que eu faço 2 elevado à quarta é igual a 16. Essa, então, é a resposta da nossa atividade. Então, nós vimos logaritmos, algumas propriedades desses logaritmos, e nós temos ainda mais um item a ser visto. Professora, mas sempre vai ter a mesma base? Sempre serão, sempre igual, por exemplo, nessa última atividade, tinha log de 80 na 2 e log de 5 na 2? Não. Pode ser que eu não tenha a mesma base nos logaritmos. E aí, como que a gente faz? Acompanhe no quadro comigo a respeito dessa mudança de base. Então, a maioria dos modelos de calculadoras científicas possuem apenas teclas para a realização do cálculo de logaritmos decimais e naturais. E aí, como que a gente pode fazer, então, essa resolução? Sabendo disso, como podemos realizar o cálculo, por exemplo, de log de 18 na 5? Eu não tenho ali uma relação entre aqueles valores, entre a base e o logaritmando. Mas o que a gente pode fazer é passar para uma mesma base. Como, por exemplo, aqui nós temos passado para a base
10. Então, eu escrevo esse log de 18 na base 5 como sendo o log de 18 na base 10, dividido pelo log de 5 na base 10. Observe, então, que nós escrevemos esse logaritmo para uma mesma base C. Então, às vezes que não é possível fazer a resolução desse tipo de logaritmo, nós podemos, então, fazer a transformação para uma mesma base para auxiliar a resolução desse logaritmo. Nós temos agora uma atividade. Essa atividade eu vou deixar para que vocês realizem e mandem no fórum. Então, até esse momento da aula, nós temos aí 3 atividades que é importante vocês resolverem e mandarem a resolução pelo fórum. Então, façam, resolvam, caso tenha alguma dúvida, mandem. O fórum, como eu disse, já está aberto, vocês têm um fórum de dúvida, algumas atividades a serem realizadas, então não deixe para a última hora. Então, essa atividade ficará como uma atividade para vocês e postarem no fórum. Agora, nós vamos falar um pouquinho das funções exponenciais. O que são essas funções? Acompanhe no quadro comigo. Então, funções logarítmicas, desculpa, falamos de funções exponenciais no início da aula, então agora são as funções logarítmicas. Então, as funções logarítmicas, elas são do tipo log de x na a, onde a base a é uma constante positiva, são inversas das funções exponenciais. Então, nós vimos as funções exponenciais no início da aula. Então, chamamos de função logarítmica toda função dos reais positivos para os reais. E agora, aqui nós temos um domínio que vai dos reais positivos menos o zero ao contradomínio, que são todos os reais. E ela pode ser definida como f de x igual log de x na a ou y igual log de x na a, com esse a sendo maior que 1 e diferente de 1, que nós vimos no início da explicação de logaritmo, que esses valores, né, não podem, esse a, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, então ele não pode ser igual a 0 e ele tem que ser diferente de 1. Nós teríamos agora um vídeo e esse vídeo eu vou postá-lo no fórum, peço que vocês assistam. E esse vídeo ele se trata das funções exponenciais. Então, para vocês saberem mais dessas funções, para auxiliar nesse trabalho de vocês. Então, nós vimos até hoje, né? Hoje é a terceira aula, nós tratamos de função exponencial, função logarítmica. As funções logarítmicas, como eu disse, nós teríamos o vídeo, então vocês vão assisti-lo, eu vou passar no fórum para vocês. E tratamos do que hoje? Então, nós falamos das potências, vimos algumas propriedades, como se resolve uma função exponencial, uma equação exponencial. Então, como que é o gráfico de uma função exponencial? Resolvemos alguns logaritmos, as propriedades dos logaritmos. Então, é importante sabermos aquelas propriedades, porque às vezes olhamos assim para uma equação logarítmica, por exemplo, nossa, e agora? Para onde que vai? Tá aí a importância de sabermos essas propriedades e sabermos que tanto o logaritmo quanto a potência, a função exponencial, tem aplicações no nosso dia a dia, que isso é muito importante para apresentarmos aos nossos alunos. Então, essa foi a nossa terceira aula de introdução ao cálculo. Entre no fórum, participem, postem as resoluções de vocês dessas atividades propostas na aula de hoje e até a nossa próxima aula, a nossa quarta aula.